Eu tinha parado na disputa de poder nessa parte aí. Certo. Só que não. Teve alguma coisa anterior nesse daí? Clica, quer ver? Ó, clica nesse link, aí o senhor vai acompanhar a ordem cronológica aí dos fatos. Deixa eu colocar aqui. Tá. Professor, Pois É que eu tô copiando. Ó, tá aí no chat. Clica nesse link, aí o senhor vê certinho qual ponto o senhor parou. Tá bom, obrigado. Mais alguém fazer alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Ó, 23 pessoas. Faltam 7 pessoas, hein? a gente tava com quantas? Em 30? Professor, Oi? a gente chama o Império Romano de Império Romano porque foi a época que mais durou ou só porque foi a última época? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então perceba que o Império Romano, mesmo depois de sua queda, ele vai ser dividido em dois ainda. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino. Então, na verdade, esse contexto se dá por conta da expansão territorial que os romanos obtiveram nessa época. Então, como nós vimos no mapa, gente, é uma extensão territorial formidável. Formidável. Para a época, conquistar um terreno dessa magnitude não era para qualquer um, não. Tá? Então, o Império Romano ele vai ter essa, digamos assim, esse reconhecimento, mas principalmente por sua expansão territorial. E veja bem, né, parafraseando Tio Ben, lá do Homem-Aranha, grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então não é só conquistar, é administrar aquilo que você conquistou também. Talvez administrar o que foi conquistado seja até mais difícil do que conquistar o que já tinha sido conquistado. Percebem? Então, Professor, dá muito mais trabalho administrar essa expansão gigante de terra do que conquistar mais terra, às vezes, né? professor, Pois não, Lucas? mas é estranho porque do mesmo jeito, tipo, o Brasil é maior do que o Império Romano. E, tipo assim, o Império Brasileiro era maior que o Império Romano. Sendo que parece que o Império Romano é gigantesco. O que nós temos que levar em consideração? Quando a gente fala de Império Romano, o Império Brasileiro, por exemplo, o Império Romano era antes de Cristo aí. Nós estamos falando de, né, anos aí antes de Cristo. Agora, o Império A Brasileiro... gente estaria falando mais de 2.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos. E o Império Romano ele vai ser mais ou menos... O Império Brasileiro vai ser mais ou menos em 1600, 1700. Já começa aí, né, a luta pelo Império Brasileiro, no caso. Pensa, mais de 1.600 anos se passaram. Tá? Vamos lá, gente. Então, Nero e Tito, se eu não estou enganado, na Bíblia faz menção sobre esses dois imperadores romanos aí. Inclusive, eles eram conhecidos por perseguir e queimar Bíblias, queimar os escritos aí dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Era conhecido como Nero Terrível. Professor, Pois não. o senhor poderia passar o link pra mim? Eu não consegui abrir meu chat. Deixa eu passar aqui. Por favor. Eu quero acompanhar a leitura. Imagina. Aqui no chat, se colocar no chat, o senhor consegue acessar? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá no chat aqui, ó. Toda a matéria, deixa eu ver. Isso. A gente tá na... Estamos na decadência do achei. Império Romano. Achou? Achei. Obrigado, professor. Imagina. Então o que vai acontecer aqui, gente? Do jeito que a gente estuda, dá a impressão que aconteceu tudo muito rápido e não tem essa visão, tá, gente? Como nós já vimos, foram mais de 500 anos de império.
Mais de 500 anos de império. Então o que acontecia antigamente? Antigamente, né, o Otávio Augusto ele criou aquela política pão e circo. Então o pessoal via que estava sendo ludibriado pelo imperador. Né, o pessoal viu que estava sendo ludibriado pelo imperador. E surgiram aí alguns murmúrios. Olha, os escravos vão fazer uma revolução, uma rebelião contra o império. O que a gente faz? Daí Otávio Augusto deu a grande ideia da política de pão e circo. Então eles chamavam, né, o pessoal ao Coliseu para assistir algumas lutas. E nessas lutas ele dava pão, dava água, dava vinho, né, dava divertimento e comida para essa galera. Aí o pessoal que ia fazer uma rebelião contra o imperador falou, poxa, mas como assim? O imperador é tão bonzinho, judiação, olha que legal. Ele deu pão pra gente, ele deu divertimento, entrada totalmente free, né? Então havia, né, esse pensamento. Se o imperador está sendo bonzinho com a gente, quer saber de uma coisa? Não vamos nos rebelar contra ele. Seria um lado positivo e um lado negativo, né? Exatamente. Para a rebelião. Exatamente, um lado positivo e um lado negativo. E o que vai acontecer? Né, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos pensar como se nós fôssemos os escravos. Eu chego pro Luiz e falo, Luiz, eu tô querendo fazer uma rebelião aí, bora, você topa fazer uma rebelião comigo? Aí o Luiz vai ficar meio assim, mas tá, a gente faz a rebelião e daí? Pra onde a gente vai? A gente não vai ter moradia, a gente não vai ter comida. Aqui a gente está sendo escravizado, mas a gente tem ainda comida, a gente tem um pouco de bebida. E lá fora, como que a gente vai ser? Então havia essa preocupação. Aí quando o imperador dava o pão e o divertimento para a galera, aí é chover no molhado, né? Os escravos vão repensar, poxa, mas ele está sendo tão legal com a gente, ele está sendo tão bonzinho com a gente. Em época de eleição, a gente vê muito disso aí. Percebam na cidade, senhores, quando é finalzinho aí do mandato de algum prefeito, pelo menos em Boituva é assim. Tá no finalzinho, geralmente a turma começa a pintar as vias, começa a consertar as ruas. Na cidade dos senhores, eu não sei como funciona. Sim, senhor. Mas eu acho que é bem comum. Aí vão colocar parquinhos, vão fazer coisas, e a turma só faz no finalzinho do mandato, né? E às vezes no início do mandato não tá fazendo nada tão pertinente assim. Enfim. É a mesma coisa, é política isso aí, né? O pessoal aprendeu bem com o Império Romano aí. Vamos lá. Decadência do Império Romano. Quem pode ler pra gente? Ô Luiz, eu gostaria que o senhor lesse, Luiz. Tá muito quietinho. Decadência do Império Romano. A partir de 235, o Império Romano começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar. Num período de apenas meio século, 235 a 284, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos, Honório. Opa! Luiz, tá aí, Luiz? Eu estou. Aí. Mas... Obrigado, Luiz. Honório e Arcádio. Então o que vai acontecer, gente? Tem mais coisa pra ler, não, professor? Oi? Não tem mais coisa pra ler, não? Tem sim. Só explicando essa questão aqui pra vocês. Então o que vai acontecer, gente? Vamos pensar o seguinte. Se você é o imperador, tá, de uma grande nação, você concorda comigo que outras pessoas vão começar a crescer os olhos? Poxa, olha, o Luiz é o imperador lá do Império Romano. Nossa, olha, aquela pessoa é imperador. Vocês não concordam comigo que vai haver uma disputa para que alguém possa tomar o seu lugar? Sim, senhor, eu concordo. Eu concordo. E aqui não vai ser diferente. Tem muita pessoa falando mal de você pelas costas, querendo tomar seu lugar, Exatamente. e você nem percebe.
Ô, Exatamente. professor, Às vezes a pessoa tá batendo suas costas, ô meu amigo, né? Ó, esse É, não tem professor, é isso nada que a gente. mesmo. Aí vai ver só apunhalada pelas costas. o Não, professor, isso se chama amigo da jaguatirica. professor, Como Pois eu não, falo, Lucas. amigo de verdade é família. Aquele que você sabe que não vai te trair. É isso aí. o professor, Filosofou. Filósofo. professor, Pois não, Lucas. é o que aconteceu lá no final da ditadura militar de 64, porque quando o João Figueiredo falou que queria voltar a ser uma república e não mais uma ditadura, eu não lembro qual o nome da pessoa, mas acho que tem mais de uma pessoa, com certeza, várias pessoas querendo tomar o controle do regime para voltar a repressão. Perfeito. Não vou longe, né? Esse último contexto agora de conflito Rússia e Ucrânia. No leste da Ucrânia, bem na divisa ali com a Rússia, havia um grupo de pessoas que era a favor dos russos invadirem. Porque vocês sabem que após a Guerra Fria, a União Soviética ela se dissolveu em 15 novos países, né? Teve a Rússia e mais 15 países. E um desses países, que se originou aí pós a queda da União Soviética foi a Ucrânia. E no leste da Ucrânia havia um pessoal na fronteira já com a Rússia, havia uma galera que tinha saudade da União Soviética e queria que os russos tomassem, né, a Ucrânia. Então sempre vai ter. Então nós estamos vivendo hoje ideias políticas, por exemplo, vai ter grupos que vão defender até hoje ideias políticas de 10, 20, 30 anos atrás, por exemplo. Né? Vai ter um grupo de pessoas que vai se... como posso dizer? Fugiu a palavra? Vai se identificar com aquela política, com aquela administração. Tem o microfone aberto aí, gente, dando preferência. Então haverá essa guerra, né? No contexto histórico, né? Obrigado, gente. No contexto histórico, é normal isso aí, né? A disputa de poder pelo poder. Pode falar. Não, desculpa, que meu microfone estava ligado. Não, tranquilo. Obrigado, seu José. Vamos lá, quem pode dar sequência então aí, gente? Qual que é, professor? A curiosidades ou Aqui o de Honório até o finalzinho aqui, por favor. Posso ler de novo, professor? Por favor, solta a voz aí, vamos lá. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Muito obrigado, seu Lucas. Então o que vai acontecer, gente? Os romanos, eles vão conquistar terras, conquistou terras, vai escravizar o povo que eles acabaram de conquistar e assim por diante. Isso fez com que o Império Romano expandisse aí ao extremo. Tá, ponto. Só que o que vai acontecer? Vai chegar um momento que eles vão conquistar muita terra, muitas e muitas pessoas, e eles não vão ter mais comida suficiente para manter essa galera. Então o Império Romano começou a entrar em crise, uma crise interna. Então, o que vai acontecer? Vai haver um enfraquecimento. Então o Império Romano que estava acostumado aí a invadir terras, a invadir povos, ele vai dar um time. Fala, não, se eu não tenho comida, se eu não tenho mais espaço aí para plantação, não adianta mais eu invadir.
O professor, e outro problema decorrente também é que na Península Itálica é muito comum ter terremotos e também alguns tsunamis por causa do mar Mediterrâneo. Perfeito. E isso atrapalhou, inclusive é, o resultado de alguns terremotos foi o resultado que o Coliseu se destruiu e é como ele é hoje. Exatamente, Lucas. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, vai juntar esses terremotos, vai juntar a crise, vai juntar a falta de comida, né? Então, haverá uma crise interna. Nessa crise interna, não sei se vocês sabem, mas Roma vai entrar no período chamado de Pax Romana. Pax com X. O que seria essa Pax Romana? Pax Romana com X é de paz mesmo. Então, os outros povos vão começar a observar, poxa, mas o Império Romano não está mais atacando, que estranho. Eles sempre atacavam a galera e pararam de atacar. O que está acontecendo? Esse período ficou conhecido como Pax Romana. Mas os romanos não pararam de atacar porque eles queriam paz. Eles pararam de atacar porque eles não tinham mais condições de manter os escravos. Então, criou-se, né, uma paz fake. O Império Romano está mais atacando, ele está em paz agora. E não, na verdade o Império Romano não estava atacando porque não tinha mais condição de manter toda aquela galera. Professor, o senhor Pedro Lee saiu da aula porque ele tá com dor de cabeça. Ah, eu percebi que não estava legal mesmo. Obrigado por avisar, Lucas. Ele estava meio para baixo. O Luiz também está preocupado com o Luiz, viu? De verdade. O Luiz sempre comenta, sempre participa. Tá? Hoje está quietinho aí. Verdade, né, professor? Porque hoje, na hora que ele mostrou o rosto, ele tava com. Parecia que ele tava muito, muito triste. Parecia que ele tava chorando, cara. Chorando eu não tava, não. Eu só tava meio sério mesmo. Mas, senhor Luiz, quando o senhor tá. Pedro, nossa, Luiz, quando o senhor tá sério, o senhor fica muito sério. Mas o senhor não tava sério. Vamos lá, gente. Para finalizar, então, o que vai acontecer, gente? Quando os outros povos percebem que os romanos não estão atacando, eles vão ganhar a situação. Fala, poxa, o Império Romano não está atacando mais. O que está acontecendo? Eles vão mandar os oleiros e os oleiros vão perceber que internamente há essa discussão no Império Romano, há essa preocupação do Império Romano e logo as pessoas vão começar a sentir isso lá em Roma. Poxa vida, olha, não tem comida para os soldados. Como que o soldado vai à guerra com fome? Não tem como, não tem cabimento, não tem condição. Então, o que vai acontecer? O Império Romano vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo e vai se dividir. O Império Romano do Ocidente, que vai ser Roma, e o Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino, tendo como capital Constantinopla. Quando o Império Romano ele cai em 476 depois de Cristo, nós temos aí o início da Idade Média. O feudalismo, a peste negra, mercantilismo, O professor, vai ser fruto, né, da Idade Média. Pois não? e também a Pax Romana, ela tinha até símbolos e moedas até. Exatamente. Justamente para simbolizar esse contexto, né? Sim, tanto que uma das moedas estava embaixo escrito Pax. Isso, exatamente. Eu não sei se tem um nome específico para essa moeda. Não sei se é o ciclo que fala. Ai, não vou lembrar agora o nome da moeda, mas se eu não estou enganado é ciclo. Um ciclo de moeda. Ciclo, eu vou pesquisar aqui. Vamos ver o nome da antiga moeda romana. Vamos ver. Inclusive tem até na Bíblia algumas menções de algumas moedas aí. Deixa eu ver. Moeda do Império Romano. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que é tenários. Denário. Ó, tem o... Deixa eu ver. Áureo
denário, sestércio, dupôndio, asse. Deixa eu ver. O ciclo é do que? Moeda. Tinha o talento também, né? Faustina. O ciclo era uma unidade de peso, que equivalia a mais ou menos 12 gramas. Às vezes a turma fala, vou dar um ciclo de ouro para você. Então, 12 gramas Peraí. de ouro. Ô, professor, São vários nomes. Pois não. eu também achei aqui Faustina I, denário de prata. É o nome das moedas aí. É muito nome, né, gente? Para Professor, finalizar, vamos ler essas curiosidades para a gente encerrar o Império Romano? eu ia falar isso Próxima aula agora. já inicia a Idade Média. Oi? Eu ia falar isso agora. Você não vai ler as curiosidades? Vamos lá. Quer começar com uma? Cada um lê uma, pode ser? Sim, senhor. Eu tava lendo tudo, né, professor? Eu só não dizer um par. Vai, manda bala. Qual que eu posso ler? Eu quero uma. Leia a primeira, por favor. Peraí, deixa eu estar aqui não sei então. Devido à expansão territorial, durante o Império, os romanos passaram a representar 25% da população mundial. É gente pra arrebentar, né? Quem pode ler o próximo? Eu. Por favor. Posso ler sim? Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte e não confiáveis. Esta crença permaneceu até pouco tempo até pouco tempo quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Nossa. Próximo. Eu. Posso ler sim? Vamos lá. Vidro aí. Os romanos prezavam muito pela higiene. As classes abastadas tinham água encanada em casa e os pobres possuíam fontes perto de suas residências. Igualmente, iam regularmente aos banhos públicos. Ótimo. Posso ler a última, senhor? Por favor. A urina era aproveitada para diversos fins, por conta do ácido e outros componentes. Usavam para clarear os dentes, lavar roupa e fazer moedas. Exatamente. Ixi, pra lavar os dentes, a roupa, então será que é por isso que o detergente é amarelo? Eita. Vamos lá, professor. Ah, isso daí eu não saquei. Descobrimos uma polêmica. Eles usavam também para fertilização nas plantas. Isso, exatamente. Poderia até clarear os dentes, mas acho que o hálito não ficava tão bom não, né? Gostinho de roupa. Também o gosto, né, ficaria bem, né? Ai, bem peculiar, Professor, né? professor, sabe quando você tá naquela viagem e você quer parar pra mijar, aí você, tipo assim, vai ali no cantinho do mato? Então, os romanos era basicamente isso, só que em vez de querer dizer que tá precisando em ter lugar, é porque eles tinham que mijar ali mesmo, né? Exatamente. Professor, eu sei que não é nada a ver com o assunto, mas você preferia escovar o dente com detergente ou lavar o cabelo com pasta de dente? É difícil, hein? Difícil. E é horrível ficar sem escovar os dentes, né? Ai, eu me sinto tão mal. Eu acho que era essa a solução deles. Eles pensavam assim, será que eu escolhi isso ou não escolhi isso pra fazer? Vai entender, né, gente? A história é incrível por causa disso, né? Existem várias vertentes aí, né? Senhor, eu gostaria mais, tipo, de lavar o cabelo com pasta de dente do que escovar com sabão, porque com sabão, tipo, demora muito tempo pra sair um gosto de sabão na boca. Isso fica, tipo, Horrível. nossa, aí começa a encher a sua boca, um monte de bolha, depois você escova o dente, seu bafo fica de sabão, seu gosto, até se comer, tipo, uma bala de menta, alguma coisa assim, que na época não tinha, né? Você ficava assim. Era só ser careca também, né? Gente, eu vou encerrar então por aqui a aula. Eu vou passar a palavra. Quem vai puxar os créditos hoje? Eu, senhor, por favor. O seu José Posso puxa os puxar, créditos. senhor? O seu José é hoje, pode ser? O seu José puxa os créditos. Nossa, Vou encerrar a gravação,
né? Aí eu fico com vocês aqui nos créditos. Enquanto vocês estão pagando os créditos, eu vou salvando o vídeo e colocando lá no YouTube e disponibilizando para vocês. Tudo bem? Senhores, muito obrigado pela aula. Deus abençoe a todos vocês, né? Amo todos vocês. É incrível aí quando vocês participam, tá? Continuem assim. E até quinta-feira. Pois não? O senhor sabe se tem como ver as notas da prova de sábado? Vixe, eu não tenho esse acesso. Ah, tá. Então tá bom. É que a Mali, do Poço do Cabo, falou que no meio da semana tinha como, mas eu não sei como ver. Aí eu pensei que o senhor sabia. Eu não tenho acesso a essas informações. Tá bom. Obrigado, Então, senhor. imagina. Gente, abraço. Eu vou ficar com vocês aí para pagar os créditos, tá? Só que daí eu vou estar salvando o vídeo só. Obrigadão, senhores. Voltei, professor. Minha internet caiu.